Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, que está no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no capítulo 1, a partir do versículo 19, nós vamos ver o testemunho de João Batista acerca de Jesus, de quem era Jesus. A partir desse texto nós vamos meditar no que João diz, quem Jesus era, o que ele veio fazer e o que somente ele poderia fazer, e qual é o resultado daquilo que ele veio fazer. João, capítulo 1, a partir do versículo 19. O apóstolo João, que escreveu esse evangelho, ele escreve com o objetivo de provar, de demonstrar, de testemunhar que Jesus era o verdadeiro Deus. Ele foi sim 100% homem, por isso, bem enfatizado no livro de Lucas, ele é declarado e chamado Filho do Homem. Mas agora, no Evangelho de João, Jesus, ele é proclamado, para que ninguém tenha nenhuma dúvida, como o verdadeiro e único Filho de Deus. E quando João declara que ele é o Filho de Deus através desse Evangelho, ele está dizendo que Jesus é o próprio Deus. É isso que nós vamos encontrar nos primeiros versículos. Já no primeiro versículo, quando ele declara que no princípio era o Verbo estava com Deus, e sem nenhuma dúvida ele afirma, o Verbo era Deus. E agora, para corroborar o seu testemunho, as suas afirmações, o apóstolo João, ele disse que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e ele veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. E esse homem era João Batista, filho da nossa irmã Isabel. E agora, a partir do versículo 19, quando João Batista ele começa a pregar a todos os seus irmãos na Judéia, em todas aquelas regiões, que eles deveriam se arrepender e serem batizados nas águas para perdão dos seus pecados, algumas autoridades religiosas se incomodam da tamanha influência de João Batista, porque as multidões iam até ele, e então lhe interrogaram, dizendo, quem és tu? Alguns estavam dizendo que ele era o próprio Cristo, outros estavam dizendo que ele era a reencarnação de Elias o profeta, outros estavam declarando que ele de fato era o profeta profetizado por Moisés que viria após ele. Mas João, cheio de humildade, João, bem convicto de quem ele era, ele começa a responder a partir do versículo 19, que eu quero que você acompanhe na Bíblia comigo, e a partir desse testemunho, em dizer quem ele não era, ele vai afirmar quem Jesus era. Versículo 19 a seguir diz assim, e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe e disseram, por que batizas, pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim,
do qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João Batista foi o último dos profetas, porque diz a Bíblia que a lei e os profetas duraram até João. Assim como os outros profetas vieram para anunciar a vinda do Messias, João Batista também, ele cumpre perfeitamente esse papel. E o incrível e o interessante, enquanto nós tivemos aí figuras tão marcantes da história de Israel, como Elias, como Eliseu, profetas que realizaram tantos sinais, tantos milagres, e eram tão considerados pelo povo de Israel. Homens como Moisés, cujo próprio Deus dá testemunho dele em Deuteronômio capítulo 30, que profeta como ele nunca houve em Israel, porque foi aquele que conversou com o Senhor face a face. Moisés foi aquele usado por Deus para realizar sinais extraordinários, incomparáveis, como a abertura do Mar Vermelho, como o maná que caiu do céu e alimentou toda aquela multidão. Existiam homens como esses profetas, mas curiosamente, João Batista, a Bíblia vai dizer que ele não realizou sinal algum. E o próprio Jesus dá testemunho de João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher não houve um homem maior do que João. E ele diz o porquê: porque embora ele não tendo realizado nenhum sinal, tudo que ele disse acerca de Jesus era verdade. Aleluia. Ele veio como anunciador da vinda do Messias, mas João Batista, ele teve um privilégio maior do que todos os outros profetas, porque os outros profetas profetizaram olhando para o futuro, e João Batista, quando ele profetizava acerca da vinda do Messias, ele profetizou já vendo o Messias chegar e já se cumprir aquela profecia e a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. João Batista, meus irmãos, ele teve tudo para ser venerado. Ele foi um homem extremamente respeitado, ele foi um profeta respeitado no meio do seu povo. E algumas pessoas quiseram até inflar o seu ego, quiseram ali exaltá-lo, dizendo que ele só poderia ser o próprio Cristo, ou que no mínimo ele era a reencarnação do profeta Elias. Existiam alguns que acreditavam nisso, mas João Batista, ele foi tão vigilante, que ao invés dele deixar ser picado pela serpente e ser envenenado pelo veneno da soberba, do orgulho, da altivez, ele se humilhou, e ele declarou: não, eu jamais posso ser o Cristo, porque o Cristo é muito maior do que eu. Eu não sou o Cristo, eu sou apenas aquele que venho anunciar a chegada do Cristo. Eu não sou o Cristo, mas Ele é aquele cuja nem as sandálias eu sou digno de desatar. Eu sou apenas aquilo que diz o profeta Isaías: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Toda vez que um grande imperador, que um grande rei
ele ia visitar alguma província, algum lugar distante do seu reino, de um lugar onde ele estava com o seu trono, com o seu castelo. Ele mandava os seus engenheiros à frente, preparar as estradas, preparar todo o caminho, preparar toda a recepção. E João diz: eu não sou quem vocês estão pensando que eu sou, eu não sou essa figura tão poderosa, tão gloriosa, mas eu sou aquele servo que vai à frente, preparando o caminho, preparando os corações e anunciando: ele já está entre vocês, eu apenas estou aqui batizando com água, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu, ele é aquele que tem poder para vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! João, ele se vê apenas como precursor do Cordeiro de Deus. Ele veio apenas para manifestar o sinal da purificação e apontar para a realidade da purificação. João, ele tinha uma certeza e um objetivo quando ele declarou: importa que ele cresça e que eu diminua. João jamais poderia ser o Cristo, porque nas suas próprias palavras, Jesus tinha a primazia, embora João fosse 6 meses mais velho que Jesus, embora nesse momento as multidões procurassem, era João, e ainda nem conheciam a Jesus, embora nesse momento João tivesse tudo para se exaltar, para assumir o lugar de destaque, ele vai dizer: eu não posso, porque ele tem a primazia. Olha o que ele diz no versículo de número 30: este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque ele já era primeiro do que eu. Como eu posso assumir a frente daquele que é antes de mim? Ele é o Criador de todas as coisas, ele existe antes de todas as coisas. Eu sou apenas um homem mortal, comum, servo dele, mas eis que aqui diante dos nossos olhos está o Senhor dos senhores, está o Criador, o sustentador de todo o universo. João Batista, ele diz: eu não posso ser ele, porque ele que é o Cristo, ele que é o enviado, ele que é o ungido de Deus. No versículo de número 32, João Batista disse que no batismo de Jesus, ele diz assim: olha, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E ele dá testemunho dizendo no versículo 33, eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Que coisa gloriosa! João Batista teve uma visão extraordinária. Lucas vai registrar isso no capítulo 2, de que quando Jesus, ele estava sendo batizado, os céus se abriram, uma pomba, o Espírito Santo em forma de uma pomba desceu sobre ele, e eis que uma voz ecoou do céu dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. João Batista disse: eu jamais poderia ser o Cristo. Sabe por quê? Porque ele é o ungido de Deus. Olha aqui para mim, o Cristo que nós servimos, o Jesus que nós professamos como Senhor, ele é aquele que João Batista testemunhou dele: eu vi o Espírito descer sobre ele. E é por isso que Jesus, ele pega o rolo de Isaías na sinagoga e ele vai dizer aquilo que já estava escrito antes de tudo em Isaías 61, quando ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim e ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, para proclamar liberdade aos cativos, para abrir a visão aos cegos e libertar
os oprimidos. Ele é aquele cujo apóstolo Pedro a Cornélio disse que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e é Ele quem andou por todos os lugares fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele é o ungido de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o Cristo de Deus, e é por isso que nós o adoramos, nós o celebramos, nós o louvamos, nós o honramos, nós nos curvamos diante dele. Ele é aquele a quem João Batista viu descer sobre ele o Espírito Santo. Ele é o ungido de Deus. João Batista disse: eu jamais posso ser ele. Sabe por quê? Porque o meu ministério é limitado. Eu apenas batizo com água para arrependimento, e a água que eu batizo vocês, ela é apenas um sinal. Ela tem apenas o poder de purificar externamente. A água que eu batizo vocês, no máximo que ela pode fazer é limpar o exterior. Mas aquele que vem após mim, ele tem muito mais poder do que eu. Ele pode conceder uma limpeza interior, uma renovação interior, real, sobrenatural, espiritual. João Batista estava querendo dizer que o batismo que somente Jesus poderia conceder, nenhuma denominação pode ministrar, nenhum ser humano tem a competência de ministrar. É o batismo que ele faz em nosso coração, no nosso interior. É o batismo que nos infunde na graça de Deus e coloca sobre o nosso coração a graça do Senhor, nos perdoando, nos regenerando, nos fortalecendo, nos capacitando. É por isso que João Batista diz: eu jamais posso ser o Cristo, porque eu apenas batizo com água, mas após mim, e aqui ele já vai dizer: no meio de vós está um que vocês não conhecem. Ele é aquele que tem o poder para batizar com o Espírito Santo. Olha, você que está aqui hoje, você que está em casa, o Jesus que nós servimos, ele é poderoso para batizar com Espírito Santo e com fogo. Ele pode fazer o homem nascer de novo, ele pode renovar, ele pode restaurar, com seu fogo ele pode purificar, ele pode aquecer. O seu fogo pode te capacitar, pode te empoderar, para que você fale em novas línguas também, para que você tenha dons espirituais também, para que você viva uma vida não natural, coisa natural é do passado, mas agora viva uma vida no sobrenatural. É por isso que nós cremos na atualidade dos dons, é por isso que nós cremos no poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Ele operou no passado, continua operando no presente, ele operará para todos sempre, porque ele desconhece o impossível, e é ele que está aqui nessa igreja essa noite. Ele é aquele que pode aquecer o coração do frio, ele é aquele que pode purificar o coração do pecador, ele é aquele que pode fazer cair fogo do céu sobre o meu e o seu coração, ele é aquele que pode derramar poder, e é isso que ele está fazendo sobre nós aqui essa noite. Achei que a caravaia da labassuda erevianda lagarabai. Aleluia. Se você ainda não teve a experiência do batismo com fogo, ele pode derramar o seu fogo sobre o seu coração. É óbvio que alguns vão dizer: mas pastor, esse batismo deve ser batismo de juízo. Preste atenção, que fogo também na Bíblia é símbolo de juízo. Mas nós cremos que o fogo também que ele concede é o fogo que aquece os nossos corações. É o fogo que faz a lágrima descer do olho.
é o fogo que faz você sentir algo diferente, como você está sentindo aqui essa noite. Antigamente eu escutava um louvor dizendo: eu vejo no meio da igreja uma roda de fogo de imenso fulgor. E esse fogo é diferente, ele só queima os crentes, o povo de Deus. Eu sei que esse fogo é o mesmo fogo que João, lá em Apocalipse 1, viu no olhar de Jesus, aquele que falava com ele. Esse fogo é o fogo que está diante do trono de Deus, e que pode nos renovar, pode nos purificar, pode nos levantar, pode nos restaurar. João Batista disse: eu jamais poderia ser o Cristo, eu tenho que reconhecer que o meu lugar é outro, eu apenas batizo com água, mas Ele é mais poderoso do que eu. Ele é mais poderoso que eu. Os homens manipulam apenas sinais. Nós também praticamos a ordenança do mestre do batismo nas águas, pois ele nos ordenou: e de fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas nós temos a consciência, minha irmã Débora, que o batismo nas águas é apenas um ritual externo, é um testemunho público, mas que o verdadeiro batismo é no coração, e quem realiza é só Jesus, do verdadeiro arrependido. Jesus disse a Nicodemos: se o homem não nascer de novo, ele não pode nem ver, ele não pode entrar nem sequer ver o reino de Deus. É por isso que a igreja não tem poder para colocar ninguém e tirar ninguém de Cristo. Ela apenas agrega aqueles que são de Cristo. Eu não posso ser o Cristo, porque Ele é aquele que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista veio para testemunhar quem ele era, e ele testificou no versículo 34. Leia comigo na sua Bíblia, se você puder. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Meus irmãos, quando João Batista faz essa afirmação, ele está dizendo que Jesus é o eterno gerado do Pai, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Ele tem a mesma essência do Pai, a mesma substância do Pai. Ele é luz de luz. Ele não é um ser criado, Ele é eterno, Ele é o próprio Deus. O Jesus que nós servimos, Ele não é apenas um líder, como o mundo quer impor para nós. Ele não foi apenas um profeta, como até algumas religiões o reconhecem. Ele não foi apenas um grande mestre, e de fato ele foi, mas ele é aquilo que João está afirmando: eu vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. Mas olha, o que eu queria destacar é a afirmação que João, além de todas essas afirmações, dizendo que Jesus, ele tinha a primazia, dizendo que Jesus era o ungido de Deus, dizendo que Jesus é aquele que é o batizador com o Espírito Santo, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero destacar a afirmação que João faz no versículo de número 29. João diz assim: olha, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga assim comigo: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João faz essa afirmação, é óbvio que todos os seus irmãos estavam aguardando ansiosamente a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E ele foi representado em toda a Bíblia na figura daqueles animais que morriam como oferta pelo pecado dos sacrifícios. Se você pegar todo o Velho Testamento, o livro de Levítico, o livro de Números, Êxodo, desde o Gênesis, toda vez que você vê o derramamento de sangue, aquilo estava apontando para Jesus, o sacrifício perfeito. Todos os animais que morriam. E toda vez que a Bíblia enfaticamente coloca a figura de um cordeiro, ela está dizendo: olha,
esse cordeiro, ele é uma representação, ele é um tipo, ele é uma figura do Cordeiro de Deus que virá, que derramará o seu sangue por todos os nossos pecados de uma vez por todas. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, ele vai dizer logo nos primeiros versículos, que o sangue de animais jamais seriam capazes de purificar o nosso pecado. É por isso que todas as vezes tinha que repetir os sacrifícios, e além de todos os sacrifícios que eram feitos diariamente, ou por cada pessoa que pecava contra Deus, uma vez por ano, o sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo e um por toda a nação. E a Bíblia diz que quando ele fazia isso, uma vez por ano, ele lembrava de todos os pecados que foram antes cometidos pelos seus irmãos. Mas o escritor aos Hebreus vai dizer que aquilo que o sangue de animais não foi capaz de fazer, porque eles eram imperfeitos, Deus, ele tirou o primeiro sacrifício e colocou o segundo. E quem era o segundo? Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o sacrifício que seria oferecido uma só vez, e esse sacrifício seria totalmente eficaz para tirar, apagar, purificar, perdoar todos os pecados da humanidade, antes e depois que fossem cometidos. Quando João viu Jesus, ele disse: vocês não conhecem o Cristo, mas eu digo a vocês, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, ele está apontando para Cristo, dizendo: eis aí o Cordeiro providenciado por Deus desde toda a eternidade. Aquele Cordeiro que foi representado lá em Êxodo, ou melhor dizendo, lá em Gênesis no capítulo 22, quando Abraão foi oferecer o seu filho Isaque sobre aquele altar, a pedido do próprio Deus, e Deus queria ali já começar a escancarar o seu plano eterno de redenção. Quando Abraão levanta o seu cutelo, Deus: não faça tal coisa, Abraão, olhe aí para o lado, eis aí um cordeiro, oferece ele no lugar de Isaque. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 5, quando Deus colocou a última praga antes do povo ser liberto do Egito, e ali Deus falou assim: olha, todos os primogênitos vai morrer, desde o animal até o filho, de todos os homens do Egito, o primogênito vai morrer. Somente na casa onde tiver a marca do sangue do cordeiro que vocês vão matar, o anjo da morte passará por cima, e a praga dos primogênitos não atingirá aquela casa, os filhos daquela casa, nem os animais. Aí o que Deus ordenou? Que o cordeiro deveria ser imolado, o seu sangue deveria ser derramado, e aquele sangue deveria ser passado nos umbrais da casa. Aquele cordeiro estava apontando para o Cordeiro de Deus que seria sacrificado na cruz do Calvário, e com seu sangue ele nos purificaria e nos livraria de toda e qualquer condenação. Quando você olha para a Bíblia, lá em Levíticos capítulo 16, nós vamos ter duas figuras, dois animais. Um cordeiro que era degolado e sacrificado pelo pecado do sumo sacerdote, toda a sua casa, e pelo pecado da nação. Mas havia um outro animal, como o sumo sacerdote colocava as suas mãos sobre a sua cabeça, confessava todos os pecados da nação, e aquele animal não era morto, ele era levado até o deserto para ali morrer, bem longe do arraial e fora do arraial. Aquele animal simbolizava que Deus estava afastando do seu povo todos os seus pecados, toda a sua culpa, toda a sua condenação. Aquele animal estava apontando para o Cordeiro de Deus, dizendo: Jesus é aquele que afastou de nós toda a culpa, toda a condenação, todo o pecado, de forma que quando Deus olha para mim, para você, que estamos vestidos com as vestes brancas da justiça dele, lavados e purificados por seu sangue, ele não vê pecado em nós, ele vê santidade em nós, ao ponto de sermos dignos de estarmos com ele na glória.
Quando João olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele lembrou de Números capítulo 28, onde a Bíblia vai dizer que deveria morrer um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. Deveria morrer pelo pecado, deveria ser apresentado. Jesus é aquele que em toda a Bíblia ele é representado como providenciado por Deus para morrer em nosso lugar. Quando João olha para Jesus, ele o vê como aquele que Isaías em capítulo 53 versículo 7 profetizou: aquele que como ovelha muda foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. A nossa culpa, nossos pecados, as nossas enfermidades caiu sobre ele, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Sobre quem? Diga assim comigo: sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, meus irmãos, ele é a encarnação histórica do plano redentivo eterno de Deus, meus irmãos. Ele é a encarnação perfeita do plano eterno de Deus. É por isso que João, ele vai dizer quem Jesus é. Ele é o Cordeiro de Deus. Como Cordeiro, ele foi manso, obediente, humilde, até a morte, morte de cruz. Olha o que Filipenses 2:8 diz: que ele, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pastor Marco Maciel já teve algumas experiências com ovelhas, e ele certa vez me contava: pastor, eu já cuidei de ovelhas. Ovelha, você pode até espancar, mas ela fica muda, ela fica calada, ela fica quieta. Ela pode até gemer, mas bem baixinho. Ela não reage, ela não te afronta. Quando João está dizendo que Jesus era um cordeiro, além de dizer que ele era a providência eterna da redenção de Deus, João Batista estava dizendo o caráter de Jesus. Ele é manso, ele é humilde, ele é obediente. E olha para vocês verem, Jesus poderia chegar aqui nesse mundo como um rei político, como um grande filósofo, de tão sábio que ele era. Ele era mais sábio do que Daniel, mais sábio do que Salomão. Jesus poderia vir e exigir que o seu título fosse um grande mestre, um grande ensinador, um grande operador de milagres. Mas ele aceitou o título, porque esse era o plano redentivo do Pai para toda a humanidade. Ao invés de ser chamado e proclamado como um grande filósofo, como um grande operador de sinais, como um rei político, ele aceitou o título de Cordeiro de Deus, que ele veio derramar o seu sangue em nosso favor e fazer expiação pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus. Agora, quando João fala que ele era um cordeiro, ele estava certo, porque quando a Bíblia diz em Levítico 6:6 que uma oferta deveria ser oferecida pelo pecado, a Bíblia diz assim, e a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa, trará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Esse cordeiro deveria ser sem defeito, sem mácula, sem mancha alguma. Jesus foi o único homem que pisou nessa terra e não pecou, permaneceu sem pecado. Certa vez Jesus desafiou aqueles que o perseguiam, dizendo: quem de vós me convence de pecado? Ninguém poderia convencê-lo de pecado. Imagine vocês que nós pecamos de diversas formas, de diversas maneiras, seja pelo agir, seja pelo falar, seja pelo reagir, seja pelo pensar, até pela omissão nós pecamos. Mas Jesus em nenhum momento pecou, e a Bíblia dá testemunho disso.
Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, a Bíblia diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João disse que ele era o Cordeiro de Deus, ele estava certo, porque como Cordeiro, ele foi paciente, ele sofreu tudo calado, como eu disse a vocês em Isaías 53:7, ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Tudo isso, sabe por quê? A Bíblia diz que ele veria o trabalho das suas mãos, e a sua alma ficaria satisfeita. Jesus foi para aquela cruz sem xingar os seus oponentes. Jesus foi sem blasfemar. Jesus foi sem murmurar. Ele foi cuspido no seu rosto. Ele foi esbofeteado. Ele teve as suas vestes rasgadas. Lançaram sorte sobre as suas vestes. Ele foi traspassado por uma ponta de lança. Ele recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça. Suas mãos e os seus pés foram traspassados com pregos que mediam aproximadamente 18 centímetros de comprimento. Ele sofreu, e ao invés dele amaldiçoar, ao invés dele condenar, ao invés dele murmurar, ao invés dele lançar palavras ferozes, nocivas, maldizentes contra aqueles que faziam isso, sabe o que ele fez? Ele orou. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eu estou aqui é por causa deles. Pai, perdoa-lhes, porque a única forma deles serem redimidos, perdoados, purificados, santificados, transformados e posteriormente glorificados é através desse sacrifício que está sendo feito nessa cruz. Quando João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava apontando para esse cordeiro que, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. Oh, meu irmão, é por isso que passe o que passar, custe o que custar, jamais perca a comunhão com Jesus e perca essa oportunidade. Não negligencies tão grande salvação. O caminho pode te apertar, pode estar estreito, a porta pode estar bem pequena, o caminho pode estar bem difícil, mas cante como aquela nossa irmã Lauriette sempre cantou: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, eu te servirei. Eu te servirei. Mas pastor, às vezes é difícil demais. Nós não temos forças nem para orar. Às vezes eu me sinto fraco demais. Mesmo fraco, continue dependente, porque a Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito te assiste nas suas fraquezas, e Ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele sofreu calado por nós, meu irmão. Hebreus 10:4 diz: porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, tire os pecados. Mas em Hebreus 10:14 a Bíblia diz: porque com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Antes, toda vez que uma pessoa pecasse, ela deveria oferecer uma oferta e derramar um sangue, para que aquele sangue cobrisse e aplacasse a ira de Deus por um momento sobre ele. Mas agora a Bíblia diz em Hebreus 10:14, diga assim comigo: com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre. Não afirme, Ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Você que está aqui comigo, você que está em casa, diga assim comigo: o sacrifício de Jesus na cruz, o seu sangue derramado sobre a minha vida, me purificou de todo pecado, tirou toda impureza e me santificou para sempre.
E é esse sangue que me conduzirá à glória eterna de Deus. Quantos estão debaixo desse sangue? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas além de dizer quem Jesus era, João disse por que ele deveria vir. João disse assim, olha, eis o Cordeiro. Ele está dizendo quem Jesus era. E agora ele vai dizer assim, olha, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, João vai afirmar que Jesus veio fazer aquilo que nenhuma religião, nenhum dinheiro, nenhum esforço humano poderia fazer. Somente Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Cristo, Ele é o Salvador soberano, completo. Sua obra foi consumada, sua obra foi perfeita, cabal. E como eu li com você aqui em Hebreus 10 e 14, de uma vez para sempre Ele nos aperfeiçoou. Nada poderia nos aperfeiçoar. Você poderia fazer todo tipo de tratamento psicológico, qualquer tipo de introspecção, você poderia tentar qualquer tipo de terapia, nada te mudaria e te transformaria, te libertaria, te purificaria e te livraria da condenação eterna. Sabe por quê? O pecado é mau, meus irmãos. O pecado, ele é aquele que faz separação entre Deus e o homem. O pecado, ele é maligno, meu irmão. Ele priva o homem do maior bem, que é a presença de Deus. Pense você comigo, que o sofrimento, a enfermidade, nem a morte tem o poder de afastar o homem de Deus, mas o pecado afasta esse homem da presença de Deus no tempo e na eternidade. O pecado é malignicíssimo, ele é maligno, meu irmão. Deus é luz, o pecado é treva. Deus nos criou para louvor da sua glória, para vivermos uma vida inteira de obediência a Ele. Mas o pecado nos faz viver em rebelião contra Deus. O pecado afronta a santidade de Deus. O pecado transgride a lei do Senhor. O pecado, meu irmão, ele é uma alternativa grotesca que deve ser rejeitada, porque ele nos faz rejeitar as ofertas da graça de Deus. Meu irmão, o pecado é tão maligno que ele faz da gente inimigo de Deus. Nos transformamos em filhos da ira de Deus. Escute aqui uma coisa. Existem muitas pessoas que pensam ser filhos de Deus. E essa ideia da paternidade universal, ela é uma ideia errada. Porque todos os seres que existem foram criados por Deus. Mas só se torna filho de Deus aqueles que João, no capítulo 1, no versículo de número 12, diz, olha, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O pecado manchou todos os homens, contaminou todos os homens, corrompeu toda a humanidade. O pecado rompeu o vínculo de comunhão de todos os homens com Deus. Agora só há uma forma de ser reconciliado com Deus, é aceitar a providência de Deus. De quem é? Seu Filho Jesus. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue para quê? Para tirar o pecado de nós, para nos purificar de todo o pecado, para nos vestir com vestes santas, vestes reais, vestes de filhos amados. Só dessa maneira que nós somos reconciliados. Ao invés de serem filhos de Deus, a Bíblia diz que aqueles que vivem em pecado, não foram reconciliados com Deus, rejeitam a Jesus. Eles são chamados em Efésios capítulo 2 de filhos da ira, de filhos da desobediência. Meus irmãos, o pecado escraviza. João 8:34, Jesus disse assim nos versículos anteriores, no versículo 30, se permanecerdes os meus ensinos, verdadeiramente sereis meus discípulos. No versículo 32 ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que ouviam Jesus disseram assim, olha, nós somos filhos de Abraão, não somos escravos de ninguém, nós precisamos ser libertos do quê? Jesus no versículo 34 de João 8 vai dizer assim, olha, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza. O pecado é aquele que promete para você 1000 liberdades,
Ele te apresenta as fronteiras da liberdade. Ele te dá as asas e diz: voa, desfruta a vida. Mas você desfruta de uma falsa liberdade por um instante, e ele te engaujá-la em uma prisão eterna. O pecado te faz falsas promessas. Ele escraviza o homem. Ele corrompe o homem. Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas há duas formas de você ser livre do pecado. Ninguém pode te libertar do pecado. Ninguém pode te livrar da culpa que o pecado traz sobre você. Ninguém pode limpar você da mancha terrível do pecado. Mas há duas formas que eu te apresento. João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira. Aí Jesus diz assim: olha, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. E no versículo 36 ele diz: se pois o Filho vos libertar. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz assim: corta-se a mão do ladrão, mas seu coração continua ladrão. Corta-se a língua do difamador, mas o seu coração continua difamador. Mas só há um que pode tirar o coração de pedra, lhe dar um coração de carne, lhe colocar o seu Santo Espírito e fazer com que você ande em seus caminhos e cumpra a sua vontade. Ele é Deus, e para fazer isso Ele enviou seu Filho Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, o pecado mata. Ezequiel 18:4, a Bíblia diz: a alma do pai é minha, a alma do filho também, e a alma que pecar, essa certamente morrerá. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é a condenação. A Bíblia diz em Efésios 2:1 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida quando Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Quando nós nos rendemos com os nossos fardos de pecado diante dEle, e diz: eis o Cordeiro de Deus, tira esse pecado de mim, me liberta da escravidão. Meu irmão, o pecado é maligno, é repulsivo. Você não pode brincar com o pecado. Sabe por quê? Foi por causa do pecado que Jesus suou sangue no Getsêmani. Foi por causa do pecado que Ele foi pregado naquela cruz. Não havia outra forma de sermos libertos do pecado se não fosse pela morte e pelo sacrifício substitutivo de Cristo naquela cruz. Não haveria outra forma. É por isso que João Batista ele veio apenas para mostrar o sinal. A água era apenas uma representação. A água apenas uma figura. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, ele tem muito mais poder. Ele pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ô meu irmão, imergir você numa água, seja num tanque batismal ou nas águas de um rio, isso qualquer um é capaz de fazer. Mas imergir o Espírito Santo em você, você no Espírito Santo, é só Jesus o batizador. É só Ele que pode fazer isso. Só Ele. Por isso tome cuidado com o pecado. Ninguém poderia nos livrar do pecado. O pecado, meu irmão, é aquele que se apresenta a você como uma isca apetitosa, mas essa isca esconde o seu anzol da morte eterna, que agarrará você, te levará às mais profundezas do inferno. Nada poderia nos livrar da condenação final. A Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Esse homem chamava Adão. Pelo pecado a morte, logo a morte reinou sobre todos os homens, pois todos pecaram. Mas pela obediência de Jesus, muitos serão feitos justos. Eu quero dizer para você essa noite, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em Cristo somos libertos da condenação do pecado, na justificação, do poder do pecado na santificação, e da presença do pecado na glorificação. Só Ele pode nos purificar de todo o pecado, só Ele pode nos livrar da condenação de todo o pecado, só Ele pode nos santificar, nos dando poder para combater o pecado, e só Ele nos livrará da presença do pecado quando Ele arrebatar a sua igreja. E aquilo que é
incorruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, aquilo que é terreno se revestir do que é celestial, e nós estaremos com Ele na glória para sempre, na presença dEle, vendo Ele como Ele é. Hoje ninguém, nenhum homem viu a Deus, porque ninguém suportaria. Ele é santo, Ele é onipotente, Ele é majestoso, Ele é glorioso. Todos aqueles que chegaram perto desmaiaram, caíram, não conseguiram ficar de pé, mas naquele dia nós o veremos face a face, naquele dia nós o veremos como Ele é, e com Ele estaremos para sempre. Aleluia. Eu termino dizendo para você que João, além de dizer quem Jesus era, além de João dizer por que que ele veio, para que que ele veio, João vai declarar o poder da sua missão, a eficácia da sua missão. Ele vai dizer 3 coisas. Primeiro, ele vai dizer que ele veio tirar o pecado. Ele não veio para encobrir o pecado, ele não veio para mudar o nome do pecado, ele não veio para dar desculpa para o pecado, ele não veio para promover o pecado, ele veio para tirar o pecado do mundo. Aleluia. Jesus, ele tira o pecado através do seu sacrifício, não pelos seus milagres. Perceba você que Jesus não nos purifica através dos seus ensinamentos, Ele nos purifica através do seu sangue que foi derramado naquela cruz. Jesus, meu irmão, Ele veio para tirar o pecado. E como é que Ele fez isso? 2 Coríntios 5:21 diz para nós: Ele que não tinha pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele nos representou, Ele nos substituiu naquela cruz. Ele tomou sobre si o nosso pecado, Ele carregou sobre o seu corpo o nosso pecado, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, para sermos salvos do pecado. Deus o fez, meu irmão, pecador daquela cruz. Não imputou a nós os nossos pecados, mas sobre Ele derramou sobre Ele toda a nossa culpa, todo o nosso pecado. Transferiu para a conta de Cristo toda a nossa dívida. E sabe o que nós recebemos dele? Ele recebeu a punição em nosso lugar. E sabe o que nós recebemos dele? A sua justiça, a sua graça, a salvação. A salvação que para nós foi gratuita, mas para Deus custou tudo que Ele tinha. Preste atenção numa coisa, você que está aqui, você que está em casa. A obra da redenção foi uma obra muito maior, muito mais extraordinária do que a obra da criação. Quando Deus foi criar todas as coisas, Ele disse haja, apenas com a sua palavra criou. Quando Deus foi criar o homem, Ele modelou o homem no barro, no pó da terra, soprou sobre as suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. Soprou o Espírito e ele se tornou alma vivente. Mas para Deus nos salvar, Ele não pôde fazer isso apenas com a palavra. Ele teve que enviar, diga comigo, o seu único filho. Custou tudo que Ele tinha. É por isso que foi de uma só vez. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Aceitemos, reconheçamos, corramos a Ele. Ele veio para tirar o nosso pecado. E a Bíblia diz que Ele é tão poderoso que Ele tira o pecado não só nosso, não só da nossa família, daquele que crê, mas de todo o mundo. Ou seja, homens de todas as tribos, raças, perdidos, todos os lugares. Ele veio tirar o pecado do mundo. Não há culpa que Ele não remova. Meus irmãos, é o pecado do mundo inteiro. Mas não caia no laço da ideia errônea do universalismo, que tenta pregar que Ele tirou o pecado de todo mundo, então todos agora estão salvos, porque Ele tirou o pecado de todo mundo. Não, somente daquele que o reconhecer como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, diz: se você confessar com a tua boca e crer de todo o coração que Jesus é o Senhor, você será salvo. Ele se tornou a causa da nossa salvação, diz Hebreus 5:9, de todos aqueles que lhe obedecem.
Aquele que crê no Filho do Homem é salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque ele rejeita a única forma, a única possibilidade de salvação. Ele veio para tirar o pecado de toda a humanidade. Se você for fazer uma leitura da Bíblia, você vai ver o Cordeiro sendo providenciado para um só homem, Abraão, para toda uma família em Êxodo 12, para toda uma nação em Isaías 53, mas agora você vê o Cordeiro sendo providenciado para tirar o pecado de todo mundo. Ele é poderoso, o seu sacrifício é eficaz, meus irmãos. E eu termino dizendo para você que Jesus é o Cordeiro de Deus, diga assim comigo, que tira. Perceba que João não disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tirou, eis aí o Cordeiro de Deus que tirará, eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Eu tenho uma boa notícia para você, Ele continua tirando o pecado do mundo, Ele continua perdoando, a porta da graça está aberta, Ele continua salvando, Ele continua regenerando, Ele continua dando novo nascimento àquele que crê, Ele continua dando nova vida. E 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, se cumpre naquele que clamar e crê. Todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, o Cordeiro de Deus que morreu há 2000 anos atrás, os efeitos da sua morte são atuais, poderosos e eficazes, como no momento do Calvário. Todos os dias pessoas estão sendo libertadas dos seus pecados, todos os dias pessoas estão sendo lavadas de suas manchas, todos os dias pessoas estão sendo arrancadas das masmorras da culpa, todos os dias pessoas estão sendo perdoadas, estão sendo transferidas do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para as mãos de Deus. Quantos creem nessa verdade, diga amém. Fica de pé no seu lugar. Eu preciso concluir fazendo duas considerações. Se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele é, devemos ir até Ele, ou nós pereceremos. Ou você vai até Ele, clama por misericórdia, o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, ou você perecerá. Todas as vezes que nós vamos a um velório, nós vemos o testemunho vivo do juízo imediato de Deus por causa do pecado. Por um homem, o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, logo a morte reinou sobre todos os homens. Essa morte, como condenação pelo pecado que é física, ela também é espiritual, porque ela separa o homem de Deus. Mas a Bíblia diz que haverá, meu irmão Tiago, a segunda morte. E bem-aventurados são aqueles que não sofrerão o dano da segunda morte. Eu quero dizer para você, ou você vai a Jesus, o reconhece como Senhor e Salvador, ou você está perdido, você perecerá. Jesus fez uma afirmação fortíssima a Marta, irmã de Lázaro, quando ele estava ainda morto. Jesus disse: Marta, todo aquele que crê em mim jamais morrerá. Crê tu nisso? Escuta aqui uma coisa, Jesus já nos livrou da condenação da morte. Por isso que a morte para o cristão, ela é diferente para o ímpio. É por isso que enquanto a Bíblia diz que Deus não sente prazer na morte do ímpio, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos justos. Sabe por quê? O crente, ele não morre, ele dorme no Senhor. O crente, ele muda de endereço, deixa o endereço terreno, vai para o paraíso, vai guardar o dia da ressurreição. O crente, ele descansa das suas obras, ele desarma a sua tenda terrestre, prossegue viagem, de volta para casa. Ele volta para a sua pátria, porque a nossa pátria é o céu. É por isso que nós não nos entristecemos como os demais que não têm esperança. É óbvio que nós sentimos como seres humanos, até Jesus chorou quando ele ficou sabendo da morte de Lázaro. Nós sentimos, mas nós temos uma esperança que assim como Jesus morreu e ressuscitou, Deus há de trazer com Ele aqueles que dormem no Senhor.
É por isso que olhamos para a morte e sorrimos para ela, e dizemos como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo diz aos Filipenses que ele estava em aperto, ele não sabia o que escolher, se é partir e estar com Cristo, que ele diz assim, ó, o que é infinitamente melhor. Mas se estar convosco for dar muito fruto para a glória de Deus, que eu fique. Portanto, vá a Cristo, porque a Bíblia diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Segunda consideração, e a gente ora: se Jesus é o Cordeiro de Deus, nós precisamos ir e anunciar isto ao mundo inteiro. Levante a sua mão e diga assim comigo: Jesus é, com convicção, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Anuncie isso, meus irmãos. Jesus disse: de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Você que está ouvindo essa mensagem, seja aqui ou aí em casa, hoje é dia de salvação. Você pode confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador e gozar de plena comunhão e vida eterna nele. Você tem a oportunidade de fazer isso. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor em nome de Jesus.